Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Aliás, gratidão é o tema principal desse culto, devia ser de toda a nossa vida, mas desse culto, porque nós queremos te agradecer pelo teu amor e pelo gesto maior desse teu amor, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Nós queremos parar para pensar sobre isso, nós queremos parar para compreender a intensidade do teu sacrifício, Pai. Te agradeço por essas canções que são tão profundas, tão verdadeiras, Pai, falando do teu amor. E peço que o nosso coração seja solo fértil para a atuação do teu Santo Espírito. E peço que isso seja verdade para nós, que vamos ficar aqui em Porto Alegre, para os jovens que estão subindo a serra, para cada um de nós. Que o Senhor tenha total liberdade de agir, de quebrantar, de confrontar, de animar, de encorajar a cada um de nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Sexta-feira, chamada da Paixão. Acho que não fazem mais isso, mas era comum, alguns anos atrás, que nas igrejas católicas colocasse-se um pano preto em cima das imagens e fizesse um ambiente de luto, justamente por ser Sexta-feira da Paixão. Havia um clima de uma profunda tristeza, sofrimento, dor. Uma das obras aí que mais marcou esse tema foi justamente A Paixão de Cristo, um filme que eu, embora tenha uma ressalva aqui, outra ali, é um filme brilhante em termos de retratar, e que gerou muita polêmica na época, porque as pessoas disseram, não, isso é um exagero, não foi assim. Os registros históricos que nós temos é que foi pior do que aquilo, porque a tela não consegue retratar toda a crueldade que era feita com aqueles a quem os romanos crucificavam. Era comum a pessoa chegar praticamente morta na cruz. E com Jesus foi algo muito parecido que aconteceu. Então essa foi uma semana que eu olhei relatos de como funciona, como a pessoa morre na cruz. E eu fiquei muito impactado por isso. E eu queria então falar sobre cruz, o fato de ser vergonha e de ser loucura. Porque apesar de... Eu estava conversando com um jovem essa semana, e ele me falou, sexta-feira é triste, a gente fica falando de dor, de sofrimento. Ele falou, eu quero falar da ressurreição, eu quero falar da nova vida. Aí ele brincou comigo, na sexta-feira a gente podia falar só do coelhinho da Páscoa, né? Eu falei, não, porque não dá para você chegar na ressurreição sem passar pela cruz. E o jovem concordou comigo, é claro, mas assim, para você celebrar a vida que nos é prometida, eu tenho que passar por todo o horror da morte de Jesus no nosso lugar. Não dá para saltar. Vamos falar por essa parte e chegar na outra parte. Anos atrás, eu lembro de uma jovem mãe que estava muito empolgada com o nascimento de seu filho, e quando ela entrou em trabalho de parto, meu irmão era o obstetra, ele disse que começaram as dores, e eu não quero nem fazer ideia do que quais são as dores que vocês mulheres passaram no trabalho de parto. Que começaram as dores, ela conhecia o meu irmão, que era amigo, falou, chega, não quero mais. Aí meu irmão falou, olha, agora não tem jeito, agora vai ter que esperar. Não, mas eu não quero mais. Ela falou, tá bom, tu não quer mais e vai ter que passar do mesmo jeito, vamos te tornar o mais confortável. Quando nós falamos de uma vida com Cristo, você tem que passar pela cruz. Não tem outro jeito. Não dá para chegar lá sem passar pela cruz. Abram comigo em 1 Coríntios. Primeiro capítulo de Coríntios, o apóstolo Paulo começa a descrever para uma igreja que eu diria que é uma das igrejas mais difíceis que Paulo implantou, porque era uma igreja muito grega, obviamente tinham vários judeus juntos também, mas era uma igreja muito conturbada, e Corinto era uma cidade famosa pela sua devassidão, pelo seu pecado, pela sua promiscuidade. Ele então vem falando sobre as divisões na igreja e fala da excelência da obra de Cristo, e diz que ele não foi enviado para batizar, mas para falar de Jesus e Jesus crucificado.
E a partir do verso 18, ele começa a entrar numa discussão sobre cruz. Acompanhem aqui verso 18, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Se você vai começar um movimento, se você vai começar uma empresa, se você vai começar alguma coisa, vou te dar uma dica: não começa pela cruz. Porque o nosso mundo fala que você tem que ter um bom começo. Você tem que começar bem, você tem que marcar, você tem que ter uma grande vitória, faz uma grande festa para inaugurar a loja, vende o produto bem barato como promoção especial, e você quer começar assim com um grande estrondo. A cruz parece que é o contrário disso tudo. Você vai começar com a morte, você vai começar passando pela vergonha e por algo que não faz sentido. Tanto não faz sentido que o próprio apóstolo Pedro falou, quando Jesus falou da morte, Pedro falou para Jesus: Jesus, de jeito nenhum, isso não faz sentido, não é assim que vai acontecer. É o contrário daquilo que instintivamente nós queremos fazer. Mas Paulo diz: a mensagem da cruz realmente é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos vivendo, ele é o próprio poder de Deus, loucura e poder. E ele continua no verso 19, 20, explicando, mas eu vou pular para o verso 22, quando nós lemos assim: os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Ele fala de uma razão muito clara aqui, de como as pessoas abordam a questão da fé. Para alguns de nós, eu quero ver o poder de Deus. Eu quero sentir o poder de Deus. Eu peço por uma cura, eu quero cura. Eu peço por uma emoção, por algo que eu perceba, que me empolgue. E ele fala: os judeus querem sinais. Os gregos não, os gregos querem entender, querem compreender, querem ver a razão por trás. E eu preciso perguntar para você: você é mais judeu ou mais grego nesse aspecto? Como é que é a sua fé? Como é que é a sua vida? E não creio que há nada de errado em um ou no outro, não. Claro, chegando ao extremo existe, mas como é que é a sua vida cristã? Num dia como hoje, você é mais de se emocionar pelo sentimento de Cristo ou de entender o porquê da cruz? Mas repara que no verso seguinte, no verso 23, ele começa dizendo no 22, olha: judeu procura sinal milagroso e grego procura sabedoria. No verso seguinte, 23, ele diz assim: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para o judeu e loucura para o gentio. Ou seja, é exatamente o contrário daquilo que as pessoas esperam. É escândalo para o judeu porque, em vez de demonstrar o poder de um Deus vitorioso que destrói os inimigos, eu mostro um Deus que morreu como o mais vil bandido. Porque a morte de cruz era para aquela pessoa absolutamente desqualificada, que não presta. Então ela vai ser pendurada. Inclusive a própria tradição judaica dizia que aquele que é pendurado no madeiro, aquele que é pendurado numa árvore, numa cruz, esse é maldito. Então, a cruz para o judeu é mais do que uma morte cruel, é repugnante, dá nojo. Você tem um corpo morto pendurado, uma coisa assim que não fazia nenhum sentido. Então ele diz: o grego quer poder, o judeu quer sinais milagrosos da presença de Deus, talvez relembrando toda a história de Israel, né? O grego quer entender, ele quer razão, lembrando de toda a sua filosofia. Ele fala: nós pregamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado, que é exatamente o contrário do que esses dois querem. Cristo crucificado é escândalo para o judeu e para o grego não faz nenhum sentido, é loucura. O que adianta esse cara morrer na cruz por mim? Eu lembro de falar de Jesus para algumas pessoas, explicar a função da morte de Cristo, e elas me olharem: Daniel, o que tenho eu a ver com isso? Literalmente. Eu não pedi para ele morrer por mim.
E eu falei, puxa, você não pediu, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se ele não tivesse morrido, tu não teria mais vida. E durante essa semana, pensando sobre essa questão do sacrifício novamente, eu pensei assim, não sei se já passou pela sua cabeça, algumas pessoas que eu conversei passaram por isso. Por que aquela proibição lá no Éden, em que Deus falou para Adão e Eva, se comer a fruta, certamente morrerás? Porque parece uma penalidade meio pesada, né? Desobedeceu, então faz o seguinte, fica 3 dias sem televisão, pronto. Então, vai ficar sem sobremesa por 1 semana, não sei. Mas a morte, como assim? É uma coisa tão simples. Mas o que eu compreendi, que Deus colocou no meu coração, é assim, Deus é a própria essência da vida. Paulo fala em Atos 17 que nele nós nos movemos e vivemos. Deus não é apenas um cara que criou o mundo e deixou o mundo girando. Ele mantém o mundo existindo. Quando eu rejeito Deus, eu rejeito a existência, porque não há existência fora de Deus. Eu falo, não quero nada contigo. Aí Deus fala, cara, você não entendeu? Sou eu que te mantenho vivo, mas não quero nada contigo. Não querer nada comigo é deixar de existir, é a morte. Então, o ato de comer da fruta, da desobediência de Deus, de viver longe de Deus, é muito mais do que uma mera desobediência. É você dizer para Deus, Deus, eu não quero que você me mantenha vivo. Percebe como não faz sentido? Porque se Ele não mantiver vivo, tu não está vivo mais, acabou. Então, não é que Deus foi um juiz cruel e maldoso, me desobedeceu, morte para você. Não, é a consequência mais natural. Na hora que você se afasta de mim, você deixa de existir, porque sou eu que te mantenho vivo. Então, para nós isso faz muito sentido, mas para aquele que não é salvo, não faz nenhum sentido. E aí no verso 24, Paulo continua e diz assim, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas para os que foram chamados, para aqueles que atenderam ao chamado de Deus, foram chamados e atenderam ao chamado de Deus, aqueles que hoje são seguidores de Jesus, para o discípulo de Cristo, não importa aí se você é judeu procurando sinais e maravilhas, ou se você é grego procurando entendimento, para esses, para nós, o Evangelho, ou Cristo, e Cristo crucificado, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Poder de Deus para nos dar uma nova vida. E aqui eu acho que nós precisamos parar um pouquinho e clamar e entender. Quando nós falamos do poder de Deus, que Cristo é o poder de Deus, a nossa tendência, pela nossa origem teológica, pela nossa origem como igreja, nós somos muito cognitivos, muito pensamento, muito intelecto. E graças a Deus por isso, não há nenhum problema nisso. Mas às vezes, nós quase que deixamos de lado o poder. Então parece que se eu entender que isso é pecado, está tudo resolvido. E eu gostaria que fosse. Mas volta e meia eu entendo que é pecado, eu sei que é pecado, eu vejo os efeitos do pecado na minha vida, eu sou prejudicado pelo meu pecado e eu não consigo largar. Ou seja, eu preciso ter o entendimento, a sabedoria, e eu preciso ter o poder de Deus, a transformação de Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Cristo, não uma ideia, não uma igreja, não um programa, Cristo é o poder de Deus e Ele é a sabedoria de Deus, Ele é a realidade daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deixa eu te ajudar a entender um pouco mais essa questão da sabedoria, do entendimento de Deus. Abre comigo em Romanos, capítulo 5. O livro de Romanos é um livro em que Paulo expõe muito do seu entendimento, daquilo que Deus revelou a ele como entendimento da realidade do Evangelho, de como nós podemos nos conectar com Deus, como é que funciona a salvação,
qual o nosso estado como cristãos depois da salvação. Romanos capítulo 5, deixa eu ler os versos 6, 7 e 8. Ele está explicando sobre a morte de Cristo e diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ontem, ainda conversando com um casal, tentando explicar essa questão da salvação, e o rapaz me perguntou assim: mas qual o critério para Deus nos amar? E eu falei: qual o critério para tu escolher teu filho? Ele falou: filho natural? Não tem critério, nasce e pronto. Sim. E tu ama? Claro que eu amo. É exatamente assim. O amor de Deus não tem nada a ver com o nosso mérito, tanto que ele diz exatamente isso. Deus demonstra o seu amor por nós, não porque ele olhou a sua vida e falou: o Renan, não sei se ele está sendo comportado, acho que eu vou amá-lo um pouquinho menos, porque não está exatamente no ponto que eu quero. O Alceu ali, não, o Alceu está caminhando com ele, então eu vou amá-lo. Não é assim. Ele morreu pelo Renan, morreu pelo Alceu, morreu por mim, quando nós éramos não só pecadores, que ainda somos, mas nós éramos rebeldes. Eu estava com meu punho levantado contra Deus, dizendo: tu não tem nada a ver comigo, tu não te mete comigo, eu vou viver sozinho. E ele morreu por mim. Ele não morreu por mim porque eu sou bonzinho e estou aceitando a Jesus. Ele morreu por mim enquanto eu estava em plena e completa rebeldia. A morte de Cristo na cruz é assim, morte não por esse povo. Se você olha ao redor assim, todo mundo bonitinho, vestidinho, né, cheirosinho, eu espero, mas assim, todo mundo assim, né, agradável, é gostoso esse convívio, né? Deus não morreu por nós quando nós estávamos assim. Ele morreu quando nós estávamos no nosso pior pecado. Talvez a gente não tivesse pecado tudo que nós já pecamos, porque faltava tempo, mas ele sabia o nosso pior e falou: eu amo, sou doido por você, eu dou minha vida por você. E ele ainda fala no verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, mas quem sabe por uma pessoa muito justa, uma pessoa desse a vida para que ela vivesse. Mas Deus morreu por nós, não pela nossa justiça, mas por amor, porque Ele resolveu oferecer isso para nós. O seu amor é demonstrado porque Ele morreu por nós enquanto ainda vivíamos em plena rebeldia. Deixa eu continuar um pouco mais no capítulo 5, mais 2 versículos. Verso 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é uma coisa um pouco curiosa, né? Inclusive, Cláudio, que era nosso pastor de música, fez uma vez uma música sobre isso, né? Vou tacar pedra em Adão quando chegar lá no céu. Só que aí na música ele vai refletindo sobre isso e fala: não, quando chegar no céu eu vou dar um abraço em Adão, porque eu entendo que o plano de resgate de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz: a morte entrou por um homem, porque ao pecar ele transmitiu a toda a humanidade a rebeldia. Então, pelo pecado de um, todos nós começamos a pecar. E cada um de nós que nasce, cada um, ao nascer já nasce com um punho cerrado contra Deus e não te mete comigo. Eu vou viver sozinho, não quero a tua intervenção na minha vida, não quero. Se nós parássemos aqui, a coisa ia ficar muito feia, né? Porque por um homem entrou o pecado. Olha comigo o verso 18. Consequentemente, e é toda uma argumentação que Paulo vem fazendo, nós não vamos ter tempo de olhar tudo isso. Verso 18, consequentemente, como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Verso 19, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem,
muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Porque o que a Bíblia torna bem claro é que o salário do pecado é a morte. Quem pecou, quem disse para Deus, vou viver sozinho, Deus permite que tu viva sozinho, e o resultado disso é a morte. Então, cada um de nós está condenado à morte. Então, precisaria haver alguém que pudesse pagar essa morte. Só que como cada um tem a sua morte para pagar, fica complicado. Eu não posso, diante de Deus, morrer pelo pecado do outro, porque eu tenho que pagar pelo meu próprio. Então, era necessário que houvesse alguém perfeito, Jesus, que não tivesse nenhuma dívida, que não tivesse que pagar pelo seu pecado, para que ele pudesse pagar pelo nosso pecado. Esse é o lado mais cognitivo, intelectual da salvação. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Ou seja, ele morreu por nós enquanto nós éramos pecadores. O nosso pecado vem lá de Adão. Por meio de um homem entrou o pecado e afetou toda a humanidade. Jesus veio, sendo justo, perfeito, morreu, e pelo seu ato de justiça, todos nós podemos ser salvos. Mas o que eu quero trabalhar mais com você, e eu vou virar aqui, pedir para você virar comigo 2 páginas, na minha Bíblia 2 páginas, na sua talvez não, para Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. É a mesma sequência do apóstolo Paulo, a mesma sequência. E quando chega aqui eu vou pedir, eu até parei a projeção aqui, eu quero que você procure sentir isso. E sentir não quer dizer desligar seu cérebro, tá? Quer dizer que eu quero que você entenda o impacto que isso tem na sua vida, no dia a dia. Porque tem algumas verdades que nós entendemos com o cérebro, mas elas não descem para o coração. Essa aqui eu quero que a gente entenda com o cérebro, mas que venha para o coração. Olha só o que diz aqui. Ele vem fazendo toda uma argumentação sobre salvação. No verso 31 do capítulo 8, nós lemos assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, você não tem nenhum inimigo que possa te tocar. Porque aqui atrás de você, se você anda com Jesus, existe o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nada vai te acontecer que Ele não permita. A Bíblia diz que Ele não dorme nem cochila. Ele não se engana, não se atrasa, não se esquece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Vou fazer um pequeno parênteses. Não entenda em todas as coisas um carro importado, caminhonete de R$200 mil, e um apartamento na praia, e viagem para a Europa. Deus pode dar essas coisas, nenhum problema, mas quando Ele fala, Ele deu o seu Filho Jesus, você acha que Ele é mesquinho agora? Jesus, me ajuda, por favor, porque é só um pouquinho que eu quero. Ele deu tudo. Verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Imagina essa cena, Deus sentado no seu trono, e a Bíblia diz que o diabo é o acusador, e ele vem e fala, pois é, o Daniel. E Deus fala, eu justifico o Daniel, eu pago a conta dele. Mas ele é um pecador. Eu sei. Meu filho morreu na cruz por ele, não foi barato, eu sei o que ele passou, mas ele está perdoado. Mas ele pecou e eu perdoei. Quer dizer, quem pode levantar uma acusação contra mim, contra você? Todo perdão te é estendido, todo perdão. Você fala, então vou pecar à vontade? Você pode até pecar, você vai sofrer as consequências do pecado, mas o perdão te está estendido. É só você falar, eu quero perdão, e tomar posse desse perdão que Deus te oferece. Verso 34. Quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aquela cena que eu disse de Deus no seu trono e o diabo acusando,
ela é mais completa que isso. Na hora que o diabo acusa, Daniel pecou. Jesus fala, pecou mesmo, mas tá tudo, é comigo essa. Aí o diabo lança outras acusações. E Jesus fala, comigo, pode, põe na minha conta. Gente, você pode entender isso? Você percebe como isso te liberta? Você percebe que todas aquelas acusações, e eu creio que a maioria de nós, nossos piores acusadores, somos nós mesmos. Por meio de traumas, de preconceitos, de uma série de coisas, nós começamos a acumular e falar, eu não presto, eu sou terrível. Né? Dos maiores medos que nós temos é sermos descobertos. Anos atrás eu ouvi falar de uma conferência de pastores em que um líder passou uma pesquisa perguntando para... Tinha cerca de 500 pastores. Qual o teu maior medo? 90% dos pastores colocou, meu medo é que as pessoas descubram quem eu realmente sou. Percebe a escravidão? Gente, não importa o quão você seja ruim, o quão você seja mau, o que não te dá liberdade para ser isso, porque você já é, mas o perdão está estendido a você. Nós somos chamados para viver em liberdade. Mas, em vez disso, eu fico olhando, né? Pai, eu tenho esse monte de pecado, mas... o Roger tem... E aí fala, olha, gente, como o Roger é pecador, porque aí tu olha para ele, não olha para mim, né? E olha aquele outro lá, olha aqui, aquele então, que terrível. E a gente fica olhando o pecado um do outro para que, ninguém chegue muito perto. Agora imagina se nós realmente vivêssemos dentro do perdão e da graça de Deus. E alguém chega para você, e eu já vi cristãos vivendo assim, a pessoa chega, é porque você fez isso e isso, e o cara falou assim, pois é, tu nem imagina, é muito pior. Como? Eu sou muito pior que isso. Realmente eu fiz o que você falou, e estou clamando pela graça de Deus. Me perdoa. Assim como meu Deus me perdoou, estou pedindo que tu me perdoe também. O texto continua, verso 35, quem nos separará do amor de Deus? Você consegue viver isso, gente? Você está envolto no amor de Deus, e não é um amor assim, condicional, é um amor não só intencional, mas absoluto, é um amor incondicional. Nós estamos envoltos nesse amor, não há como sermos separados, e o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, nos diz isso, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Uma das coisas tristes que acontece, eu converso com algumas pessoas, desafiando pessoas para discipular. Puxa, nós precisamos de discipuladores. Sami, quantos dos jovens estão em discipulado? Metade? Então, se eu te arrumasse hoje assim, uns 50 discipuladores, você estava feliz. Gente, nós precisamos de pessoas para discipular. Sabe a resposta que eu mais ouço quando eu falo de discipuladores? Não estou pronto. Eu não consigo, não sou digno. É claro que tu não é digno. Sem Cristo, nem você, nem eu, nem ninguém. Não é esse, o ponto é que nós somos cercados pelo amor de Deus. Mas porque sim, nós tropeçamos e caímos, isso nos paralisa. E não só as pessoas invalidam o nosso ministério, a nossa ação e o nosso amor, como nós mesmos fazemos isso. Eu não sei amar de um jeito perfeito. O meu amor é imperfeito. E às vezes eu perco paciência com pessoas. E às vezes eu não vou atrás da pessoa como deveria ir. E às vezes. E se eu ficar parado nisso, eu não saio do lugar. Mas a palavra me diz outra coisa. Ela diz, Daniel, quem vai separar você do amor de Cristo? O que importa é o amor de Cristo que está derramado sobre você e que você seja canal desse amor. Talvez alguns sejam um canal assim, né, um cano enorme que passa o amor de Cristo de maneira incrível. Outros de nós, por vários problemas e situações que temos, você vai dar só um caninho do amor de Cristo. Deixa passar o amor de Cristo, esse amor que nós recebemos. Eu quero ler esses últimos 3 versículos
E eu vou ler pausadamente, procura compreender isso e levar isso ao seu coração. Mas em todas essas coisas, pecado, amor, falta de fé, dúvida, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, e tantas vezes a gente fica apavorado com demônios. Existe uma opressão, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não dá para esgotar mais. Nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor. Tu é amado, tu é amada por Deus. Você fala, Daniel, tu não conhece a minha história. Não conheço, mas aquele que conhece diz, tu é amado por mim. Mas eu já fiz muita bobagem. Tenho certeza que sim. Tu é amado por Deus. Você está cercado por esse amor, você pode se conectar no amor de Deus e falar, Senhor Jesus, eu preciso do teu amor, desisto de viver minha vida por mim mesmo, quero andar contigo, ou você pode andar sozinho, mas amado você é. No dia de hoje, que nós vamos lembrar a morte de Jesus e em breve participar da ceia, eu quero que a gente pegue essa verdade. Nada, e a lista é longa e é bastante criativa, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No momento que nós compreendermos o quanto somos amados, o amor vai sair do nosso coração, ele vai passar por nós e tocar outras pessoas. Enquanto nós não compreendermos plenamente esse amor de Deus por nós, o máximo que nós vamos fazer é o que eu chamo de bom mocismo. Vou ser um bom moço, vou me comportar bem. O que, tudo bem, é melhor do que ser um mau moço, mas é uma sombra pobre de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Baixe sua cabeça comigo, vamos orar. Senhor, a nossa palavra agora é uma palavra de gratidão. Gratidão pelo Teu amor por nós. E tantas vezes, Pai, tantas vezes, eu e os meus queridos aqui vivemos longe do Teu amor, não porque o Teu amor não nos alcança, mas porque nós não acreditamos nesse amor. E nós duvidamos desse amor. E nós ficamos nos pegando em picuinhas pessoais ou de outros, e ficamos condicionando o Teu amor, e a Tua palavra diz claramente, nada nos separará do amor de Deus. Eu quero rogar, Senhor Jesus, que na minha vida, e na vida de cada um dos meus queridos, nós possamos compreender esse amor de Deus, possamos perceber esse amor de Deus, possamos viver esse amor de Deus, possamos sentir o amor de Deus por nós. Pai, que no dia de hoje a gente possa refletir sobre isso, deixar que o Teu amor nos envolva, sentir o Teu abraço caloroso e relaxar nos Teus braços, sabendo que não é uma questão de performance ou de fazer a coisa certa, mas de descansar na verdade de que nada nos separará do Teu amor. Nós somos gratos pela cruz, nós nos regozijamos na cruz, compreendendo a imensidão do Teu sacrifício, porque é por meio da cruz que nós temos esperança de uma vida eterna. E é no precioso, precioso nome de Cristo, aquele que nos ama, que nós oramos. Amém.